Olá amigos do canal Apocalipse Oficial, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu quero desejar a todos uma bênção de Deus sobre a sua vida, a vida da sua família, a todos aqueles que estiverem assistindo nesse momento esse vídeo ou aqueles que virão assistir. Que as bênçãos de Deus então recaiam sobre você. Chegamos ao capítulo 41 então do livro O Grande Conflito, já no finalzinho, e o título da mensagem do capítulo é Será Desolada a Terra. O texto para a nossa meditação encontra-se em Apocalipse, no capítulo 20, e os versos 1 e 2. E eu vou ler assim. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nesse momento da história, a luta do povo de Deus já está terminando. Apocalipse capítulo 18 descreve então a queda de Babilônia. E ali no verso 5 diz que Babilônia caiu por quê? Porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Lembre-se que Apocalipse se refere a Babilônia, não como Babilônia literal, mas como Babilônia espiritual, referindo-se à conflagração dos poderes malignos contra o povo de Deus. Então, é a confusão religiosa dirigida pela igreja mãe, mas por trás dela está Satanás tentando destruir os filhos de Deus. E o que aconteceu então? As pragas caíram e durante as pragas os ímpios perderam tudo. Perderam suas propriedades, perderam seus tesouros, os seus tesouros inclusive acumulados à custa dos pobres. Porém agora tudo está destruído pelas pragas que caíram. Lembram que as pragas elas são terríveis, elas não são mundiais, são locais, mas elas caem efetivamente sobre a besta e os seus adoradores. Ellen White descreve um pouco dessa cena, dizendo assim na página 654. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Perderam tudo no grande conflito da vida. E o que perderam? A vida eterna. Isso é terrível. O sentimento que eles têm nesse momento é tremendamente angustiante, pois eles sabem que não há mais esperança para eles. Sabem que efetivamente a porta da graça está fechada e agora perderam tudo. Ela continua descrevendo que os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem de sua impiedade. Que tremendo esse texto! Os ímpios estão tristes, cheios de pesar, mas porque Deus venceu, porque seu povo é vitorioso. Eles estão tristes por causa disso, queridos, e não porque por conta do resultado da sua vida. Não, eles não se arrependem da sua impiedade. Ellen White diz que eles lamentam o resultado daquilo. Isso prova mais uma vez, queridos, que Deus não erra, ele não errou. Mesmo que fosse dada uma nova oportunidade para os ímpios, eles não se voltariam a Deus, porque eles não se arrependeram agora, eles estão tristes por conta do que aconteceu. Perderam suas propriedades porque Deus venceu, eles achavam que eles iriam vencer, mas os ímpios não se voltariam a Deus, mesmo que fosse dada uma outra oportunidade. Interessante notar, nesse momento da história, como ficam os falsos profetas. Ou seja, aqueles ministros que enganaram seu rebanho com a mensagem dizendo paz e segurança, quando não havia paz e nem segurança. Com a mensagem de que Deus não seria capaz de destruir o ímpio, porque Deus é apenas amor, Deus não vai destruir, não vai executar juízo. Como ficará a cara daqueles ministros que dizem assim, não é mais necessário guardar a lei de Deus? Esses ministros serão os primeiros a sofrer. Ellen White descreve a cena dizendo que as multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa da nossa ruína, e voltam-se contra os falsos profetas. O povo vai perceber que foi iludido nesse momento. Vão se voltar contra os seus falsos profetas e dizer assim, olha, peraí, vocês falavam que aquele povo lá que guardava a lei de Deus era tudo fanático, era tudo maluco, que não precisava mais guardar a lei de Deus. Agora estamos vendo aqui os juízos de Deus. Vimos aqui as pragas caindo. Veja que é tudo muito rápido nesse momento. Mas diz que o povo foi iludido e um começa a jogar a culpa no outro agora. Mas eles sabem que não há mais esperança.
Ellen White descreve essa cena de terrível terror na vida dos ímpios. Ela diz que compenetram-se do que perderam pela transgressão e caem aos pés daqueles de cuja fidelidade zombaram com menosprezo, confessando que Deus os amou. Olha que interessante, os ímpios agora vão entender o que aconteceu, eles vão se compenetrar das suas transgressões e vão cair a nossos pés, aos nossos pés, confessando que Deus nos amou e que, na verdade, a fidelidade nossa, eles zombaram. Que tremendo isso. Eu gostaria que você, sabe, quando visse esses vídeos finais agora, você fosse se colocando nessa cena, se imaginando nesse momento. Ellen White diz que por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. A terra inteira se parece com um deserto assolado. Quando efetivamente Cristo volta, os ímpios são destruídos pelo esplendor da sua vinda, pela manifestação da sua vida, pela sua boca, diz 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, pecados e pecadores, ímpios ficarão ali mortos, estendidos sobre a face da terra. E Apocalipse capítulo 20 dá uma descrição exata disso. Jeremias capítulo 25 também. E diz o que acontece durante esse período. Basicamente, a terra estará destruída pelas pragas que aconteceram. A terra ficou em convulsão durante as pragas e a terra ficou totalmente destruída. Sobre a face da terra encontram-se corpos, milhares e milhares de corpos mortos. E diz assim Jeremias que não há quem os sepulte, não há quem os pranteie. Por quê? Porque não tem ninguém vivo. Os santos, aqueles que ressuscitaram e os que estiverem vivos, transformados, são elevados à altura, conforme diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Encontraremos ali com o Senhor nas nuvens e viajaremos para o céu. Lá no céu passaremos um período de 1000 anos participando do julgamento. Esse julgamento não é um julgamento de decisão, no sentido mais estrito da palavra, mas é um sentido de confirmação. Iremos confirmar o juízo de Deus, que Deus efetivamente não errou. E o que nós iremos fazer ali é definir, basicamente, o quanto ou o que cada um vai sofrer. Porque cada um vai sofrer pelos seus pecados. Uns vão sofrer mais, outros sofrerão menos. Satanás é o que sofrerá mais porque levará também os pecados de nós, os santos que estaremos lá no céu. Seremos levados para o céu participando desse julgamento, definição da parte que eles irão sofrer, e Satanás, junto com os seus anjos, estão restritos aqui nessa terra. Ellen White diz que aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito à terra, não terá acesso a outros mundos, para tentar e molestar os que jamais caíram. Durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para o outro na terra desolada, para contemplar os resultados da sua rebelião contra a lei de Deus. Durante esse tempo, os seus sofrimentos serão intensos. Percebe? Satanás e os anjos presos pelas circunstâncias aqui na terra. Circunstâncias por quê? Primeiramente porque eles não poderão tentar a ninguém, e esse é o papel deles, e também não poderão sair desse planeta, ficarão restritos aqui. Então imagine um lugar escuro que estará, desolado, com pessoas mortas. Eu costumo imaginar, quando eu dou estudos bíblicos, eu gosto de falar sobre isso para as pessoas, é como se Deus dissesse para Satanás assim: olha, você não queria ser Deus, não queria ser como eu, pois aí está, ressuscite então esses mortos e faça então o seu governo novamente. Não é isso que você queria, ser como eu? Então tá aí. Temos aí os mortos, então ressuscite eles e continue com o seu governo. É óbvio que Satanás não fará isso. E ficará muito claro para Satanás nesse momento a sua rebelião, o que a sua rebelião causou. E como efetivamente ele nunca poderá ser como Deus. Esse momento da história é um momento solene, onde estaremos então no céu, reinando com Cristo, como diz Apocalipse 20. E é muito confortante saber que, apesar de tudo o que sofremos e sofreremos nesse mundo ainda, em breve tudo isso terá um fim. E isso será muito em breve, realmente. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Então que esse vídeo conforte o seu coração com essa certeza
de que o fim está próximo, de que a terra será desolada, mas que nós, aqueles que permanecemos fiéis, estaremos com Deus, vivendo e reinando com Ele no céu durante os 1000 anos. Que Deus te abençoe fortemente e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá.